Você sabia que existem vários mutantes espalhados pelo mundo e que, inclusive, um deles pode estar do seu lado ou até ser você mesmo? Alguns casos são como as pessoas de olhos azuis. A cor dos olhos é determinada pela quantidade de melanina na íris. A melanina é o mesmo pigmento que dá a cor à nossa pele e aos nossos cabelos. Os olhos castanhos têm uma grande concentração de melanina que absorve a luz, e os olhos claros têm pouca ou quase nenhuma melanina. Nesses casos, a cor azul ou verde não é um corante, mas um efeito físico da dispersão da luz, tipo o que faz você olhar o céu ser azul. De acordo com um estudo publicado em 2008 pelo geneticista com esse nome, da Universidade de Copenhagen, acredita-se que todos os indivíduos de olhos azuis compartilham um único ancestral comum. Isso ocorreu devido a uma mutação genética específica que funciona como interruptor, reduzindo a capacidade do corpo de produzir melanina na íris. Essa característica foi passada de geração em geração, tornando-se uma marca hereditária global. Você pode ter uma mutação incrível, como a hipertrofia muscular relacionada à miostatina, ou deficiência de miostatina, que causa um aumento significativo na força e no tamanho dos músculos. Essa condição ocorre devido a uma mutação no gene MSTN, responsável pela produção da proteína miostatina, que tem a função de limitar o crescimento muscular para evitar que os músculos cresçam excessivamente. A mutação faz com que o corpo não produza, ou produza em quantidades muito baixas, a miostatina. Sem essa trava, as fibras musculares crescem muito mais, resultando em uma musculatura significativamente maior e mais forte, muitas vezes sem a necessidade de exercícios intensos. Ou você pode ter uma mutação com uma fibrodisplasia ossificante progressiva, uma doença genética rara causada por uma mutação específica no gene ACVR1, que faz com que o corpo transforme tecidos moles, como músculos, tendões e ligamentos, em osso. Mas não se engane, você não vai ter poderes como o do Wolverine ou do Kimimaro, que você cria garras de osso. Essa mutação limita progressivamente seus movimentos. Então, ao se machucar, em vez do seu corpo se recuperar, vai crescer um osso no lugar. Por exemplo, se você ficar rouco, vai crescer um osso no lugar fazendo você ficar mudo. Ou se você coçar teu olho, vai crescer um osso no teu olho. Mas como essas mutações acontecem? Em cada célula do seu corpo existe um código chamado DNA. Pensa nele como um manual de instruções da sua vida. Esse manual é escrito usando apenas 4 letras, que se repetem em bilhões de combinações diferentes. Elas dizem ao seu corpo desde a cor do seu cabelo até como seu coração deve bater. Uma mutação acontece quando esse manual sofre um erro de digitação. O nosso corpo está constantemente fazendo cópias deste manual para criar novas células. Na maioria das vezes, o processo é perfeito, mas às vezes o sistema de copiar e colar falha. Existem 3 tipos principais de causas de erros. Às vezes, uma letra do código é trocada por outra, mudando o sentido de uma palavra. Também pode acontecer de o sistema pular uma parte do texto ou adicionar informações extras que não deveriam estar ali, bagunçando toda a leitura dali para frente. A terceira causa são os fatores externos, mas essa vamos deixar para depois. Se a mutação é um erro de digitação, precisamos entender quem é o digitador e por que ele erra. O grande responsável é uma enzima chamada DNA polimerase. Ela trabalha em uma velocidade absurda e, como em qualquer linha de montagem ultra-rápida, quanto maior a pressa, maior a chance de algo sair torto. As principais maneiras desse sistema falhar são o tautomerismo, que acontece porque as letras do nosso DNA não são estáticas, elas vibram e podem mudar de forma por um milissegundo. Imagine que a letra C muda de aparência bem na hora em que a máquina está lendo. Ela se disfarça de outra letra e acaba se conectando com o parceiro errado. O escorregamento ou slipage, que acontece quando o manual tem muitas letras repetidas seguidas. Durante a cópia, as fitas de DNA podem se soltar e se prender de novo, mas um pouquinho desalinhadas. Sabe quando você está lendo uma lista e pula uma linha ou lê a mesma palavra 2 vezes porque elas são iguais? É exatamente isso que a máquina faz. Ela acaba inserindo uma letra a mais ou comendo uma letra do código. E por último, o encaixe induzido, que acontece porque a DNA polimerase trabalha por encaixe físico, como uma chave e fechadura. No entanto, as moléculas do seu corpo estão sempre vibrando por causa do calor. Essa vibração pode entortar levemente a fechadura da máquina. Nesse milissegundo de distorção, uma letra errada consegue entrar e ser travada no lugar antes que a máquina perceba o deslize. Como a linha de montagem é veloz, a peça é amassada para caber no molde à força e a cópia segue viagem com o erro gravado. Agora sim, falando sobre o terceiro tipo de causa de erros, são os fatores externos, como o contato com luz ultravioleta excessiva, produtos químicos e o álcool, que literalmente quebram as letras do DNA.
dos exemplos mais famosos é a radiação. Imagine bilhões de balas invisíveis disparadas em altíssima velocidade contra o seu corpo. Essas balas são partículas com uma energia cinética absurda que, ao atravessar suas células, essas partículas atingem os átomos que formam o seu DNA e suas proteínas. E isso é ruim, porque geram átomos ionizados. Esses átomos ionizados são instáveis e agressivos, enquanto os estáveis eles mantêm as células saudáveis. A radiação enfraquece e quebra as ligações químicas que sustentam as moléculas da vida. Voltando para o exemplo do manual de instruções da célula, quando a radiação fragmenta esse manual, a célula tenta colocá-lo de volta, mas as páginas ficam fora de ordem, resultando em mutações genéticas. E se a célula sobrevive, ela passa a funcionar com as instruções erradas. Se isso acontece, durante uma gestação, o desenvolvimento do feto é comprometido, levando a malformações graves. Uma das doenças e mutações que a exposição da radiação traz é o câncer. O câncer surge a partir de mutação genética, onde uma célula normal sofre alterações no seu DNA e passa a receber instruções erradas, resultando em multiplicação descontrolada e agressiva. Esse processo, chamamos de carcinogênese, é influenciado por fatores internos, como a genética, e externos pelo estilo de vida e o ambiente, ocorrendo geralmente ao longo dos anos. O desenvolvimento da doença tem três estágios principais: a inicialização, a promoção e a progressão. A inicialização, os agentes cancerígenos, como o cigarro ou a radiação, alteram os genes de uma célula, mas ela ainda não é cancerosa. A promoção, as células iniciadas se transformam em células malignas, sob a influência contínua de agentes oncopromotores. E, por último, na progressão, as células malignas se multiplicam de forma descontrolada e irreversível, formando um tumor visível. Existem pequenas moléculas no nosso corpo chamadas microRNAs que funcionam como maestros das nossas células. No câncer, elas podem se comportar de duas formas. Ou ajudam o tumor a crescer ou atuam como guardiões, tentando pará-lo. O mais interessante é que quando aplicamos a radioterapia, o nível desses microRNAs muda completamente, mostrando que eles são peça-chave na forma de como o nosso organismo reage ao tratamento. A grande descoberta é que esses microRNAs controlam a capacidade da nossa célula de consertar o próprio DNA após a radiação. Se descobrirmos como manipular esses maestros, podemos tornar os tumores muito mais sensíveis ao tratamento e proteger as células saudáveis. No futuro, os microRNAs podem ser usados como aliados da radioterapia, criando um tratamento contra o câncer muito mais preciso, potente e personalizado para cada paciente.